Jogadores como Eusébio, Mário Coluna e Abel Xavier são moçambicanos que trocaram de nacionalidade e defenderam a seleção portuguesa. E isso tem sido uma coisa frequente nos últimos anos. Temos visto muitos jogadores africanos a trocarem de nacionalidade para representar as seleções europeias. Muitos jogadores saem da África, vão para a Europa, jogam por os clubes por lá e depois de jogarem por lá acabam trocando de nacionalidade e ficam por lá mesmo. Mas no vídeo de hoje nós vamos trazer o contrário do que eu falei, ou seja, vamos conhecer jogadores europeus que trocaram de nacionalidade para poder representar seleções africanas. E no caso, no vídeo de hoje, nós vamos conhecer jogadores que deixaram de jogar por seleções europeias para jogar pela seleção moçambicana de futebol, ou seja, jogadores que deixaram de jogar na Europa para jogar nos Mamas. Então, se você quer saber quem é que são os jogadores, é aquela dica que eu sempre dou em todos os meus vídeos. Fique comigo até o final deste vídeo. Meu nome é Andrible, seja bem-vindo ao canal Futebol Moçambique. Certifique-se de que já clicaste no botão gostei, puxa a cadeira, senta aí e venha comigo para mais um vídeo. Vamos começar o nosso vídeo de hoje com este jogador que a maioria já conhece, né? É jogador que esteve presente nos últimos dois jogos que a seleção moçambicana de futebol realizou, jogos que eram alusivos à qualificação ao CAN 2023. Falo de Jean Chande, né? Este jogador que é atualmente moçambicano, mas ele nasceu na Suíça e até há meses atrás esse jogador era suíço. Jean Chande jogava no Vanduz da Suíça, né? Que é um clube que milita na segunda divisão daquele futebol. Não é o guarda-redes principal, né? Mas ele militava naquele clube. Nesta atual temporada ele realizou 3 jogos e nos 3 jogos que ele realizou por lá não sofreu nenhum gol. Jean Chande decidiu trocar de nacionalidade para representar a seleção moçambicana de futebol, pois ele também tem origens moçambicanas. Entende-se de que a mãe dele seja uma moçambicana, né? Então isto foi uma das coisas que motivou o jogador a trocar de nacionalidade para vir representar os Mamas. O jogador, logo que trocou de nacionalidade e os papéis foram, todos os papéis foram tratados e acabou a papelada, foi logo convocado para vir defender a seleção moçambicana de futebol. Como todo mundo sabe, nos últimos jogos que nós realizamos, né, para a qualificação do CAN, o guarda-redes principal que é Hernani Silwani, que é aquele jogador super, hiper, mega bom que todo mundo conhece, que faz defesas esplendorosas, e eu já fiz um vídeo até especial a falar dele, que ele merecia jogar na Europa, estava lesionado e não podia representar-nos naqueles jogos. Temos como guarda-redes, temos outros guarda-redes como Vitor Guirugo, né, Fazido, que são jovens jogadores, guarda-redes bons, mas Chiquinho Conde decidiu chamar Jean Chande para representar a seleção moçambicana de futebol, pois depois de ele trocar de nacionalidade, Chiquinho Conde o chamou e ele veio representar os Mamas. Só que a sua estreia não foi lá muito boa, né? Porque no primeiro jogo que ele estreou-se, né, contra Senegal, ele tomou 4 gols, ou seja, na primeira parte ele sofreu 4 gols, depois na segunda ele sofreu mais um. Foi aquela derrota humilhadora que nós tivemos de 5-1 contra o Senegal, né? E depois no Estado Nacional de Zimpeto ele voltou a sofrer mais um gol, ou seja, em 2 jogos que ele realizou pela seleção moçambicana de futebol, ele já sofreu 6 gols, né? Então é uma coisa que talvez deixe ele com um pouco de trauma de representar os Mamas, né? Mas é um bom guarda-redes, isso não muda, estávamos a jogar contra uma fortíssima seleção e é por isso, talvez seja por isso que ele sofreu tantos gols. A nossa defesa também não estava muito boa naquele jogo, mas é um jogador estrangeiro que preferiu deixar a Suíça, que é uma seleção que normalmente joga o Euro, joga o Mundial, e preferiu deixar a Suíça para representar os Mamas. Então é uma coisa de sim, apesar dele ter sofrido muitos gols, né, é uma coisa de se admirar, pois muitos saem da África para a Europa, ele decidiu sair da Europa para a África, né? Então é uma coisa mesmo de se admirar, apesar de acharmos que ele poderia ter saído de lá porque provavelmente ele não veria nunca ser convocado para jogar na Suíça, né? Então talvez seja um dos motivos que fez com que ele saísse de lá e veio jogar aqui. Mas ele trocou de nacionalidade e está a jogar no Moçambique e nós tínhamos que lhe informar acerca disso. Continuamos o nosso vídeo e vamos falar agora do segundo jogador estrangeiro, do segundo europeu que trocou de nacionalidade para representar os Mamas. Agora vamos falar de Jonathan Miomo. Posso ter pronunciado errado o apelido deste jogador, né? Mas este jogador aqui que é alemão e trocou de nacionalidade, saiu da Alemanha para vir jogar nos Mamas. Jonathan já oficializou toda a papelada de troca de nacionalidade, ou seja, nos 10 de hoje ele já é um moçambicano e está apto para poder representar a seleção moçambicana de futebol. Mas ele, infelizmente, não esteve na convocatória que Chiquinho Conde fez. Foi aquela convocatória que Chiquinho fez para o CAN, né, que a maioria das pessoas não entenderam nada, pois muitos jogadores bons que nós pensávamos que éramos, não pensávamos, jogadores bons, Chiquinho Conde não teria convocado. E Jonathan é um dos jogadores que trocou de nacionalidade e esperava sinceramente ser convocado para aqueles jogos, mas ele não foi convocado. Mas agora ele está com toda a papelada oficializada, esperamos que das próximas vezes ele possa ser convocado. Este jogador joga na Alemanha, está atualmente a jogar na 3ª divisão, joga no futebol alemão e vocês já sabem aqui no canal que
se jogadores jogam na Alemanha, os nomes de clubes de lá são bem complicados e eu tenho muitas dificuldades em pronunciar nomes de clubes na Alemanha, mas atualmente ele está a jogar neste clube aqui na Alemanha. É um jogador de extremíssima qualidade, um jogador que joga um futebol belíssimo e, na minha opinião, se ele tivesse vindo na convocatória que Chiquinho quando fez, alguma coisa ele teria mudado no ataque da seleção moçambicana de futebol, mas infelizmente ele não foi convocado. Esperamos das próximas vezes que ele seja convocado, pois ele já é um moçambicano e seria muito bom termos jogadores que têm muita qualidade a representar a nossa seleção, né? Jogadores com uma visão diferente, jogadores que não necessariamente não saíram daqui de Moçambique para fora, né? Jogadores que nasceram no ambiente do futebol europeu, cresceram lá, desenvolveram-se lá. Então acho que esses jogadores teriam um pouco de diferença para o nosso futebol, né? Que é aquele futebol que não é lá muito, sei lá, muito profissional, posso assim dizer, né? Mas Jonathan trocou de nacionalidade, é moçambicano e esperamos das próximas vezes que Chiquinho Conde o convoque para os jogos da seleção principal de futebol. Vamos falar agora de um jogador que trocou a seleção portuguesa pela seleção moçambicana de futebol. Falamos de Ricardo ou simplesmente Guima, né? Este jogador que começou, né? Jogou por 5 anos na segunda divisão do futebol português representando o Oliveirense. É um jogador nato, é um defesa, é um lateral esquerdo muito bom que joga muita qualidade. Atualmente está a jogar no grupo de Chaves, que é o clube onde milita o moçambicano Bruno Langa, né? Ele começou a jogar naquele clube enquanto ainda estava na segunda divisão, jogou naquele clube e alavancou o clube, conseguiu lutar com que o clube fosse para a primeira divisão. Ele junto com os seus companheiros, que juntamente com o Bruno Langa, conseguiram fazer com que o clube subisse à primeira divisão, que não está lá muito bem, né? Está naquela zona de despromoção, mas pelo menos estão a jogar a primeira divisão de Portugal e tem grandes chances de vir a não cair de divisão, né? Então é um jogador com muita qualidade que também trocou de papelada para poder ser moçambicano. Guima, de todos os jogadores que eu falei aqui neste vídeo, é o jogador que mais se esperava que estivesse na convocatória, pois ele fez muito esforço para poder trocar de papelada para que ele pudesse estar naquela convocatória, pois é um jogador que realmente quer de todo o coração representar os Mamas. Então, depois dele ter feito tudo, trocado a papelada e ter normalizado toda a papelada antes mesmo de a convocatória sair, ele ficou muito ansioso e todos nós também como adeptos ficamos muito ansiosos à espera de que ele pudesse ser convocado, mas infelizmente não foi convocado, o que fez muitas pessoas no Facebook comentaram na página da federação o que teria acontecido para que aquele jogador não fosse convocado, né? Chiquinho quando não chegou a se pronunciar disso, porque ele acho que não tem que dar justificativas porque é que não convoca outros jogadores, convoca aqueles que ele acha que vão ser melhores. Mas Guima também é um lateral esquerdo que já trocou de nacionalidade, está disposto a representar os Mamas e de todos os jogadores, sinceramente, este é aquele jogador que mostrou muito amor e muita dedicação, né? Mostrou realmente que está mesmo muito afim de representar os Mamas. Então o jogador é mais desses jogadores que nós precisamos, né? Como eu disse, jogadores que têm aquela pegada europeia, que podem sim, de certa forma, mudar a forma como nós jogamos nosso futebol. Esperamos que Guima também, assim como Jonas, assim como todos os jogadores que eu vou mencionar nesse vídeo, estejam nas próximas convocatórias de Chiquinho Conde e que a sua vinda para Moçambique contribua para o melhoramento da nossa seleção e para melhorar o nosso futebol. Vamos fechar o nosso vídeo agora em falar de um jogador que quase todo mundo conhece, né? Estou a falar de Stanley Ratifo. Você nessa altura deve estar a se perguntar, o Stanley Ratifo, ele não é moçambicano? Sim, ele é moçambicano e atualmente joga pelos Mamas, mas Stanley Ratifo também tem uma parte alemã na sua nacionalidade. Stanley Ratifo é um jogador que nasceu na Alemanha, na sua parentela, né? Acho que o pai dele é um alemão, então ele também tinha a chance de representar a seleção alemã de futebol, o que é uma coisa, seria muito difícil, né, ele representar a Alemanha, porque mesmo Jonathan é um alemão que joga melhor, na minha opinião, do que Ratifo, e mesmo assim não conseguiu representar a Alemanha, né? Mas sendo alemão, ele tinha essa chance de continuar a ser alemão e um dia talvez ser visto aos olhos da grande seleção da Alemanha e jogar por lá. Então Stanley Ratifo também é um jogador alemão que trocou de nacionalidade e atualmente joga nos Mamas, mas ele não trocou agora, trocou há muito tempo, desde há muito tempo que Stanley Ratifo trocou de seleção e é um dos principais atacantes da seleção principal de futebol. Então pessoal, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, é só clicar no botão gostei. Se você não gostou, comente o porquê de você não ter gostado para que eu procure melhorar nos meus próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever, estamos rumo aos 4.000 inscritos. Queremos fechar este mês com 4.000 inscritos e para que isso seja possível, eu preciso que você que está assistindo inscreva-se neste canal e deixe o seu like, comente, deixe sugestões e faça tudo, né? Ajude-nos a crescer. Vou deixar 2 sugestões de vídeo aqui para que você continue a assistir mais vídeos aqui do canal e continue a divertir-se. Foi um prazer estar consigo, a gente se fala no próximo vídeo. Hasta la vida.